Olá, está começando agora mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e o tema da nossa aula de hoje é o Renascimento Cultural. Essa aula ela está direcionada para os estudantes do 7º ano e esse assunto faz parte da seguinte unidade temática: o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Ao longo desta aula, nós buscaremos desenvolver as seguintes habilidades. A primeira, que é a de explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia. E a segunda, que é a de identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos e analisar os seus significados. Então, vamos dar início aos nossos estudos. Bom, pessoal, o Renascimento foi um movimento que surgiu na Europa do século XIV até o século XVII. Esse movimento ele buscou resgatar muitas características da cultura greco-romana, ou seja, da antiguidade clássica. Nesse resgate dessa cultura, eles buscaram valores que haviam sido perdidos durante a Idade Média. Então, o Renascimento, que foi um dos movimentos que marcou o início da chamada modernidade, ele buscava negar aquele passado próximo, que era o da Idade Média, marcado por uma forte religiosidade, uma forte influência da igreja e da fé, e buscava então resgatar valores anteriores da cultura greco-romana. Esse movimento, pessoal, ele surgiu lá na Península Itálica, com destaque para as cidades de Florença e de Veneza, ok? E isso aconteceu porque durante o século XIV essas cidades elas já haviam prosperado no comércio. Então foi um campo propício para o surgimento de novas ideias e a recuperação desses valores da chamada Antiguidade Clássica. Comumente, o Renascimento ele é dividido em 3 períodos: o 300, o 400 e o 500. Bom, quando falamos em Renascimento, é muito importante destacarmos a figura dos mecenas. Quem eram os mecenas? Eram pessoas que patrocinavam o trabalho de artistas e pensadores. Geralmente eram ricos negociantes, nobres e papas que buscavam exibir sua riqueza e suas crenças e afirmar o seu poder por meio da arte. Ou seja, pessoal, os mecenas eles eram pessoas de classes altas, pessoas ricas, pessoas que haviam prosperado economicamente e que viviam ali aquele otimismo dessa prosperidade e buscavam demonstrar essa sua riqueza por meio da arte. E por isso eles patrocinavam esses artistas. A figura dos mecenas foi muito importante para a difusão das obras de pinturas, de esculturas e também de escritos produzidos durante esse período, porque foi graças a esse patrocínio que essas obras se disseminaram. Essa prática de patrocínio desses artistas e pensadores é chamada de mecenato. Agora vamos, pessoal, ver aqui algumas das principais características do Renascimento. Bom, primeira coisa a considerarmos é que o Renascimento foi um movimento que se inspirou ali na cultura greco-romana, certo? Da Antiguidade Clássica e se contrapunha aos valores do período anterior, do chamado período medieval, ok? Então vamos lá. Uma das principais características do Renascimento foi o antropocentrismo. Antropocentrismo significa o homem no centro de tudo. Isso se contrapunha à ideia medieval do teocentrismo, que significa Deus no centro de tudo. Ou seja, o período medieval foi marcado por uma forte religiosidade. Naquele período, a fé e a religião era que serviam para poder explicar a vida e até mesmo para poder definir todos os aspectos da existência humana. Já o Renascimento, ele vai se contrapor a essa ideia, dizendo que, ao invés de Deus estar no centro de tudo, da religião, do misticismo, agora é o ser humano que passa a ser o centro de tudo. Outra característica do Renascimento foi o humanismo. O humanismo é uma recuperação de uma ideia grega de que
o ser humano ele é a medida de todas as coisas. E isso se contrapunha a essa concepção religiosa, de que era a fé, a religião e Deus quem determinava tudo na existência humana. Outra característica do Renascimento é o racionalismo. O racionalismo é a valorização da razão e também da produção do conhecimento através do experimentalismo e também da observação. A partir desse momento do Renascimento, passa-se a se contrapor aos conhecimentos oriundos de concepções místicas, de crenças, de superstições e até mesmo da religião. Então, eles passam a considerar a razão como principal fundamento para o conhecimento verdadeiro. Outra característica do Renascimento é o realismo, onde, por exemplo, nas obras de artes, pinturas e esculturas, eles buscam representar ali as cenas de forma mais real possível. Tanto a natureza, o meio ambiente é retratado de forma bem natural, quanto a própria figura do ser humano também passa a ser retratada de forma mais real. Outra característica do Renascimento é o naturalismo, onde eles passam a valorizar mais a natureza, não só a natureza do meio ambiente, mas a natureza do ser humano mesmo, as formas naturais do ser humano. E uma outra característica do Renascimento é o universalismo. O universalismo, pessoal, se destacou principalmente no campo educacional, onde se priorizava e valorizava muito a busca pelo conhecimento em várias áreas. Um exemplo, um nome, aliás, que representa essa característica do Renascimento, que é o universalismo, por exemplo, nós podemos citar Leonardo da Vinci. Da Vinci, ele se especializou e ele buscou conhecimento em várias áreas. Ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi arquiteto, ele foi matemático, ele foi engenheiro e ele foi um inventor. Então, ele, entre muitos outros, se especializavam em várias áreas. Aliás, se dedicavam à busca pelo conhecimento em várias áreas, ao contrário, por exemplo, do que acontece atualmente, onde é mais comum e é valorizado a especialização em um determinado campo e em um determinado assunto, temática ou área do conhecimento, ok? E todas essas ideias do Renascimento, elas vão se contrapor, por exemplo, à ideia aqui da forte religiosidade presente ao longo do período da Idade Média, onde também era valorizado o misticismo. E uma outra característica do Renascimento que é muito importante destacarmos é o individualismo. O individualismo é a valorização do ser humano. O indivíduo, ele passa a ganhar destaque, não só o indivíduo em si, mas sim aquilo que ele faz. Isso se contrapunha à ideia da coletividade muito presente durante a Idade Média. Como que isso funcionava? Por exemplo, durante a Idade Média, muitos artistas produziam obras e não assinavam essas obras, porque se valorizava mais a obra em si e não o trabalho daquele artista. No Renascimento, acontece o contrário. O artista, por exemplo, ele passa a assinar as suas obras, certo? Ganhando destaque por aquilo que fez. Essa ideia do individualismo também, ele se contrapunha à concepção medieval de que a situação de um determinado indivíduo, ela era dada pela origem e também pela vontade de Deus. O individualismo vai dizer que não, que o ser humano tem poder sobre o seu destino e que devem ser valorizadas ali as suas ações, certo? Então essas são algumas das principais características do Renascimento. Bom, agora vamos, pessoal, ver um pouquinho sobre o Renascimento no campo científico. Não só no campo artístico, né, cultural, que o Renascimento ele se fez presente, mas ele também representou ali uma mudança na produção do conhecimento e de concepção de mundo, por exemplo. Então, no que diz respeito ao campo científico, tá, o Renascimento ele priorizou a investigação e o experimentalismo, ou seja, o racionalismo. No Renascimento também, pessoal, passou a se defender o pensamento laico. O que é isso? A separação entre Estado e religião. Ou seja, a religião
que antes influenciava todos os aspectos da vida, né? No Renascimento, ela passa a ser deixada um pouquinho de lado. Não é que os renascentistas realmente abandonam a religião e a fé. Muito pelo contrário, eles continuam, por exemplo, nas obras de arte, abordando temas e cenas religiosas. Ok? Então a religião ela não foi abandonada totalmente, ela só deixou de ser ali o centro de tudo. Então vamos lá, no campo científico a gente pode destacar o surgimento, né, de uma teoria chamada heliocentrismo. Quem criou essa teoria foi Nicolau Copérnico e essa concepção ela defende que o Sol era o centro do universo e que os demais planetas, assim como a Lua e os outros astros, giravam em torno do Sol. O heliocentrismo, ele se contrapunha à ideia que era aceita naquele período, que no caso era o geocentrismo, e era uma ideia também apoiada e aceita pela Igreja, e essa teoria, o geocentrismo, criada por Ptolomeu, ela defendia que a Terra era um corpo estático e que os demais planetas, o Sol e todos os astros, eles estavam ali no entorno da Terra. Ou seja, segundo essa teoria do geocentrismo, era a Terra que era o centro do universo. Então, o heliocentrismo ele veio substituir essa teoria. Claro, naquele período não foi uma teoria aceita, porque o geocentrismo era uma ideia defendida pela Igreja, né? E o heliocentrismo acabava se contrapondo. Posteriormente, outros estudiosos aperfeiçoaram a teoria do heliocentrismo e somente depois que ela passou a ser realmente aceita como a teoria verdadeira, né? Um outro conhecimento produzido ao longo do Renascimento foi a teoria de Johann Kepler, onde ele dizia que os astros, eles realizavam um movimento elíptico, certo? E não um movimento circular, ok? Então, aqui tem no cantinho uma imagem aqui de dessa figura geométrica, tá? De uma elipse, para a gente compreender melhor essa teoria. Então, foi um avanço muito importante no campo do conhecimento, e contribuiu bastante para os estudos de física, por exemplo. Outros avanços no campo da ciência, nós podemos citar o de Miguel Servet, que é considerado o médico ali que pesquisava a circulação sanguínea. Outro renascentista, né, um cientista que se destacou no período foi André Vessalio, que é considerado o criador da anatomia, certo? Da anatomia moderna. Então, seus estudos contribuíram bastante para a produção de conhecimento. Agora vamos ver um pouquinho sobre algumas obras renascentistas, porque o renascentismo, o renascimento cultural, ele se destacou bastante no campo da arte. E algumas obras traziam ali esses valores que eles tanto defendiam. Entre essas obras, pessoal, vou destacar aqui o Nascimento de Vênus, que é uma obra que foi produzida por Sandro Botticelli em 1485, ou seja, século XV. Nessa obra, por exemplo, nós temos aqui alguns valores do Renascimento. Por exemplo, inspiração na cultura da Grécia Antiga, essa daqui, aliás, da Grécia e da Roma Antiga, porque essa pintura aqui, ela retrata o nascimento de Vênus. Vênus é a deusa do amor e da beleza, uma deusa romana, né, que faz parte ali da cultura clássica. Então, a gente tem aqui um tema que relembra a mitologia grega e temas do período da Antiguidade Clássica. Outra característica dessa obra é o naturalismo. A gente tem de destaque aqui de plano de fundo, né, um cenário aqui de natureza. Então, nas obras renascentistas vai ser comum ali retratar a natureza. Outra característica é o individualismo, porque foi uma obra assinada por Sandro Botticelli, então ele foi um artista que produziu e foi reconhecido como alguém que criou essa obra. E outra característica é o humanismo, porque apesar da gente ter um cenário, uma representação de um tema da mitologia,
da Grécia Antiga, nós temos aqui uma representação das figuras humanas, né, que representam ali, por exemplo, as divindades que estão sendo retratadas. Essa obra também, ela traz, pessoal, muitas técnicas que foram desenvolvidas ao longo do período do Renascimento, como, por exemplo, técnicas que consideram a proporção, onde as figuras, elas são pintadas, né, aproveitando todos os espaços da tela. Há também uma característica de realismo, porque, por exemplo, a gente nota que é uma imagem que mostra movimento. A gente tem também a técnica da perspectiva, que dá um aspecto tridimensional para essa imagem. Então, essa daqui é uma das obras renascentistas, uma das principais. Outras obras renascentistas que a gente pode destacar são as esculturas. E nesse campo, o destaque vai para Michelangelo. E Michelangelo, ele produziu muitas estátuas que provavelmente... esculturas que provavelmente você já deve ter visto a imagem ou réplicas em algum museu. Entre essas esculturas tem Davi, Moisés e Pietà. São esculturas que retratam ali, fazem uma releitura de cenas religiosas, de temas religiosos. Por exemplo, Davi, que foi o personagem bíblico que matou o gigante Golias, Moisés, que liderou a libertação dos hebreus do Egito, certo? E Pietà, que mostra Maria segurando Jesus. Uma característica dessas esculturas é o humanismo. São uma releitura de temas religiosos, mas a gente tem um destaque muito forte para os personagens, né? Destaque como figuras humanas mesmo. São imagens que buscam destacar de forma mais real possível cada um desses personagens, mostrando os detalhes das vestimentas, por exemplo, detalhes dos músculos, do corpo dessas figuras religiosas que estão sendo representadas. Michelangelo também, pessoal, tem uma pintura que é muito conhecida, tá? Que foi uma pintura feita no teto da Capela Sistina, no Vaticano, que conta ali a origem do mundo. Essa é uma imagem ali de um pedaço dessa pintura que foi feito no teto da Capela Sistina, e eu destaquei aqui uma dessas cenas que estão no teto, que é a criação de Adão. Provavelmente você já deve ter visto essa imagem em algum momento. Ela faz parte dessa pintura de Michelangelo, certo? Que ganhou muito destaque. Quando falamos de artistas e de pensadores renascentistas, é muito importante e imprescindível destacarmos Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tem como algumas de suas principais pinturas essa obra, denominada Mona Lisa ou La Gioconda, e essa obra aqui, denominada a Santa Ceia. Leonardo da Vinci, como eu falei para vocês, ele também se especializou em outras áreas, ele não foi apenas pintor, ele também foi um inventor. Entre as suas invenções que não chegaram a sair do papel, estava ali o que seria um protótipo do helicóptero, da bicicleta, do salva-vidas, entre outros inventos que ele já teria visualizado, que somente depois saíram do papel e realmente foram criados e materializados. Certo? Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre o Renascimento em outros lugares da Europa. Primeira coisa a considerarmos é que o século XVI foi um período de grande transformação cultural na Europa. Foi a partir do século XVI, por exemplo, que houve ali um forte aumento na descoberta de outros lugares, da saída dos europeus do continente para outras regiões. Nessa época já havia sido iniciada as grandes navegações e a expansão marítima possibilitou o contato com outros povos e, consequentemente, isso acabou contribuindo para uma mudança de mentalidade. Um outro evento que marcou bastante a Europa foi a invenção da imprensa, tá, por Johannes Gutenberg.
A invenção da imprensa foi uma revolução porque ela facilitou a reprodução de obras que antes eram feitas manualmente pelos monges copistas. Por exemplo, se você queria um livro, era o monge copista quem fazia aquele livro à mão. Também, com o tempo, foi desenvolvida ali uma imprensa bem mais simples, mas que fazia com que a reprodução dessa obra demorasse bastante. Então, a invenção da imprensa contribuiu para que essas obras elas fossem reproduzidas de forma muito mais rápida e, consequentemente, estivesse mais acessível para as pessoas. E falando em renascimento pela Europa, é muito importante considerarmos que, apesar do Renascimento ter surgido na Península Itálica, outras regiões da Europa também acabaram abraçando ali esse movimento e lá também surgiram obras renascentistas. Eu vou citar aqui alguns exemplos dessas obras que consideradas obras fruto desse período. E entre essas obras eu vou destacar Gargantua e Pantagruel, do francês François Rabelais, que são comédias que satirizavam a igreja, ou seja, elas faziam críticas ali à forte religiosidade presente no período anterior. Outro renascentista francês que merece destaque foi Montaigne, que publicou em 1580 uma coletânea chamada Ensaios. Outras obras, agora com destaque para Inglaterra, Utopia, uma obra ali onde é descrita uma sociedade perfeita, foi uma obra escrita por Thomas More e é uma obra que relata ali um pensamento e que fazia críticas a muitas situações que ocorriam naquele período. Outro autor renascentista, escritor, pensador renascentista que merece destaque foi William Shakespeare. Ele produziu muitas obras que provavelmente você já deve ter lido ou pelo menos já deve ter ouvido falar. Entre essas obras, destaquei aqui o Rei Lear, Romeu e Julieta e Hamlet. Mas ele produziu muitas outras obras que são peças de teatro que até hoje são lidas e são ensinadas por muitas pessoas. Portugal. Entre os escritores renascentistas que se destacaram em Portugal, está aqui Luís de Camões, que escreveu Os Lusíadas, considerado um clássico da língua portuguesa, e também Gil Vicente, que escreveu O Alto da Lusitânia, O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. Agora vamos falar de Espanha, gente. Na Espanha se destacou Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote de La Mancha. Bom, e com o destaque dessas obras, eu encerro essa aula. Ao longo dessa aula, nós vimos que o Renascimento foi um movimento que surgiu no século XIV, foi até o século XVII, foi um movimento que buscou resgatar alguns valores da cultura greco-romana, surgiu ali na Península Itálica e que contribuiu bastante para a modificação do pensamento dos seres humanos naquela época e para a concepção de mundo, colocando o homem no centro de tudo e abandonando aquela ideia da religião como centro de tudo. Então, eu espero que você tenha compreendido o assunto. Muito obrigada pela tua atenção e eu te espero na próxima aula.